Olá, meninas. Boa tarde. Então, é, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês aqui, em razão dos assuntos que nós não pudemos ver ontem pela manhã e hoje também pela manhã. Então, eu vejo como importante para vocês não ficarem com essa falta de assunto, né? E eu me sou comprometido com as alunas que eu leciono. Então, é importante eu fazer aqui alguns exemplos aqui de exercícios envolvendo tanto expoentes negativos, quanto notação científica, quanto também porcentagem, tá? Então vamos lá, vou falar primeiro aqui sobre expoentes negativos, tá? Então, expoentes negativos, nós, nós falamos que o N ele é equivalente a 1 sobre x elevado a n, né? Foi o que nós vimos, né? Então, como exemplo, nós vimos que, vou botar aqui 4 elevado a menos 2 é equivalente a 1 quarto elevado ao quadrado, né? Que aqui vai dar 1,16 avos. Então, o que é importante a gente fazer algumas contas aqui? Vou colocar aqui um exemplo aqui, que vai ser o seguinte. Se eu tiver aqui 2 a menos 2 multiplicado por 2 ao quadrado multiplicado por 2 a menos, como é que ficaria essa conta? Eu mantenho a base antes de fazer a inversão, tá? Porque eu tenho que saber se eles são negativos ou não. Então, menos 2, eu vou somar todo mundo, né? Mais 2, mais menos 3, né? Então, isso aqui vai me dar 2 a menos 3. Que isso aqui vai me dar 1 meio elevado ao cubo, que vai ser igual a 1 oitavo. Então, isso, agora ficou melhor. Então, reparem que eu mantenho a base e somo os expoentes quando a base é igual. Então, antes de eu fazer as inversões isoladamente em cada potência com expoente negativo, se eu tiver várias potências de base igual, eu faço a multiplicação primeiro, mantendo a base, somando os expoentes. Se por acaso ele der negativo, nós fazemos a conversão aqui embaixo. Lembrando que nós invertemos a base, ou seja, trocamos o numerador pelo denominador, e opomos o expoente, né? Então, se o expoente era menos 3 negativo, ele passa a ser 3 positivo, tá? Então, 1 ao cubo 1 e 2 ao cubo 8. Certo? Então, vamos para mais um exercício aqui. Da seguinte forma. Se eu quiser 2 a menos 2, que multiplica 3 a menos 2. Reparem que então, se eu tenho duas potências de bases diferentes, eu não posso multiplicar de uma vez só. Então, eu pego 2 a menos 2, fica 1 quarto. E o 3 a menos 2 fica 1 nono, né? Então, aqui fica 1,36 avos, né?
Mas é que tá, né? Falei inicialmente que o quê? Que não podia fazer a multiplicação direta, né? Mas não é bem isso, né? Quando eu tenho potências de bases diferentes e expoentes iguais, e é uma multiplicação, nós podemos fazer sim a multiplicação das bases e manter o expoente. Então isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 3 elevado a o próprio menos 2. Reparem, isso aqui fica 2 vezes 3, né? 6, elevado a menos 2, né? Então, 6 elevado a menos 2 é 1 sexto elevado ao quadrado. Então, é o próprio 1,36 avos. Ou seja, se eu tiver potências de mesma base, eu mantenho a base e somos expoentes. E se eu tiver potências de bases diferentes com o mesmo expoente, faço a multiplicação das bases e mantenho o expoente. Certo? Isso vale para divisão também? Vale. Então, se eu tiver aqui A vezes X vezes B vezes o próprio X, isso aqui é AB elevado a X. Isso vale para divisão também? Vale para divisão também, tá? Certinho até aqui? Da mesma forma que eu falei agora há pouco, se eu tiver A elevado a X vezes B elevado a Y, eu vou ter, desculpem, B não, A, né? Eu vou ter aqui o mesmo A que multiplica X mais Y. Certo? Isso aqui vale para tantos expoentes positivos como vale para expoentes negativos. Tá? O nosso foco aqui é expoentes negativos. Continuando. No caso de soma e subtração, não tem o que fazer, temos que fazer isoladamente cada valor e depois fazer a junção. Vamos pegar o mesmo exemplo que eu botei agora há pouco. Então, no mesmo exemplo aqui, 2 elevado a menos 2 mais 3 elevado a menos 2. Aqui já não tenho o que fazer. Eu tenho que fazer a inversão de base e oposição de expoente para cada um e depois fazer a soma. Então, 2 elevado a menos 2 vai ser 1 meio elevado ao quadrado mais 1 terço elevado ao quadrado também. Então, isso aqui vai ficar 1 quarto mais 1 nono. Se depois vocês fizerem a multiplicação aí, 4 com 9, 36, 13. 13 sobre 36. Então, vejam que são coisas, resultados bem diferentes, tá? Isso vale para também, professor. Vale. Aqui também. Só que no caso, se for subtração, é 1 quarto menos 1 nono, né? Aí ficaria 5 sobre 36. No caso de subtração. Certo? Bem, para expoentes negativos, é isso aí. Ok?